Estamos de volta no segundo bloco do seu programa Ponto de Vista, recebendo hoje a doutora Elaine Gama e o doutor Vanderlei Mange. O assunto, redução na maioridade penal. O doutor Mange estava comentando sobre a aplicabilidade da lei e as funções dela. Prevenção, a própria condenação, aplicar a lei, a reclusão e também a ressocialização. Nós estamos no intervalo, eu acabei parando um pouco, cortando o raciocínio do Dr. Vanderlei, mas eu peço que retome. Eu estava comentando sobre a aplicabilidade da lei à detenção, que é o fator. Por isso, fez o seu crime, cometeu o seu crime, tem que ser penalizado. A gente nunca pode perder essa noção de que a pena no direito penal, ela tem um caráter realmente punitivo, né? A ideia é punir aquela pessoa que de alguma forma ofendeu com sua conduta a sociedade, o tecido social, para que ele não venha novamente a delinquir. E nesse aspecto eu acredito que possa sim ser aplicado ao jovem de 16 anos esse tipo de punição. Doutora? Eu queria fazer uma pergunta ao doutor com relação à punição, né? A gente sabe que a detenção, né, como o senhor mesmo falou, tem o caráter punitivo até de educação, né, de educar o jovem, né, todos que cometem um delito, mas voltando na questão da aplicação da pena, de que se faça a justiça, o senhor acredita que realmente a justiça vai ser feita de forma igualitária para ambos, para pobres, negros ou pessoas que tenham condições financeiras de arcar com uma boa defesa? Olha, no caso da justiça minorista, o que a gente tem visto dentro das varas da infância e juventude é que eles têm sido punidos com o mesmo rigor e com a mesma medida, né? Eu não tenho visto decisões muito diferenciadas, decisões antagônicas nesse aspecto. Agora, tudo isso, doutora Elaine, eu concordo com a senhora que quem pode pagar melhor um advogado se dá bem, quem pode, a questão da etnia, eu concordo com tudo isso, eu não sou alheio a tudo isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que a gente faz com o criminoso? Com aquele cara que com 16 anos matou um pai de família, deu um tiro, matou 2, matou 3, o que a gente faz com ele? Então, continua tratando ele como se fosse um bebelô. É isso que eu não discuto essa questão do dinheiro, do poder econômico dentro da justiça, que pode pagar ou pagar melhor um advogado ou não. Nós iremos encher o sistema prisional de adolescentes infratores pobres, né? Então, mas isso... a gente sabe que é uma grande maioria, né? Então, mas isso não é que a gente estava relacionando com a questão econômica, né? Todas as questões sociais fazem com que o jovem ele acabe entrando no mundo do crime. E nós, aprovando essa lei, iremos encher o sistema, né? Iremos encarcerar os jovens pobres. Então, eu queria colocar uma questão, vocês estão comentando essa questão do encarceramento. Tem um percentual relacionado aos crimes, que o aumento dos crimes cometidos pelos jovens? Existe um percentual, um estudo nesse momento, um número? Olha, eu posso te dizer pela minha experiência, né? Os crimes graves contra o patrimônio, que são roubo, assalto à mão armada, essas coisas, eu te diria que hoje 90%, 85% tem jovens. 85% no tem mínimo. jovens. E no tráfico de entorpecente também. Nós estamos falando da questão do direito do jovem. Nós tivemos aqui na região esses crimes que foram cometidos por jovens, vidas que foram ceifadas por jovens. Nós temos duas situações: o direito do jovem e o direito daquele que foi cerceado do seu direito à vida. Isso. Como é que nós vamos conviver com uma situação como essa? Eu perpetuo o direito de um jovem, que ele possa ser ressocializado, ao mesmo tempo em que eu abro mão de outra pessoa ter o direito à vida. A gente seria mais ou menos isso? Não, a gente pode discutir assim, né? É a questão do bandido velho e do bandido novo. Porque não tá, aí que tá, a gente não está querendo punir jovem
Não, eu digo o jovem, nem o adolescente, criminoso. não é essa figura glamurosa, né? Essa figura maravilhosa do estudante que foi para as ruas lá, os caras pintados em 91 contra o Collor, nem a União dos Estudantes que foi lá contra o regime militar. Não, a gente não está falando desse jovem, desse glamour, né, do jovem estudante, a gente está falando de bandido. É isso que eu estou falando. Vai punir o bandido de 16? Ou não vai punir? Ninguém aqui está querendo punir jovem, ninguém aqui está querendo, né? Não existe esse afã, não é isso. Porque se você perguntar para o jovem estudante, ele não está nem um pouco preocupado com a minoridade penal. Faz uma enquete, vai numa escola, eu desafio. Vai numa escola onde tem jovem que trabalha de noite e trabalha de dia e estuda à noite, ou o contrário. Ele só estuda com o pai, com a mãe. Pergunta para ele se ele não quer. Eu desafio fazer uma enquete só no meio escolar. E você vai ver que todos os jovens são a favor da redução da minoridade penal, porque eles também não estão mais aguentando ser assaltado na porta de escola celular, ser assaltado na porta de casa, ver o amigo... Pergunta para um jovem de 16 anos aqui em Cubatão hoje se ele tem a tranquilidade de pegar a sua magrela e dar uma voltinha até a avenida de noite. E atender um celular na rua. Ele vai ser assaltado por um outro jovem. Então, se você fizer uma enquete com os próprios jovens, o jovem honesto, o jovem trabalhador, o jovem decente, que aí pode ser pobre, pode ser negro, e normalmente são, né? Eles são a favor da redução da minoridade penal. E aqui eu vou deixar uma coisa, o meu ponto de vista, é aquilo que eu acredito, é a minha convicção. Quando a gente fala em favela, quando a gente fala em periferia, 90% e tantos por cento daqueles que moram em favelas são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas de boa índole, que não delinquem. Quem delinque lá é meia dúzia de piolho. E são eles, os traficantes, que pegam esses jovens que estão lá, mas ainda assim a grande maioria dos jovens da periferia são trabalhadores, honestos, corretos, decentes, têm sua convicção religiosa. Pergunta para eles se eles são a favor da redução penal. Pergunta para eles. Vai na favela e pergunta para os jovens honestos. Eu posso fazer uma colocação nesse sentido de trabalhar também com jovens, né? Nós atendemos atualmente 30 jovens que são moradores de periferias daqui do município de Cubatão e que estão com a gente diariamente no contraturno da escola. E o que a gente ouve falar deles quando a gente entra nesse tema e a gente conversa um bate-papo diariamente, é isso mesmo que o doutor está falando. Eles estão super apoiando, né, essa possibilidade da redução. Mas eu chamo a atenção, como especialista do comportamento humano, para um comportamento que a sociedade está tendo em grande proporção e cada vez mais, da questão do individualismo e da questão da indiferença com o próximo, né? Cada vez mais a gente sabe que a nossa sociedade ela está com a vista cansada. Tem um autor, em um texto que eu gosto muito de trabalhar com os jovens, que agora eu não recordo do nome, mas que ele fala perfeitamente, ele usa esse termo vista cansada para se referir ao comportamento da nossa sociedade atual. A gente está acostumado e não se impacta mais com a pobreza, com a miséria e com todas as mazelas da nossa sociedade. Então, cada um está dentro do seu quadradinho, né, e pouco pensando no próximo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que discutir cada vez mais, é sair, né, do conforto. Né? Então, hoje a gente tem famílias que nem se chamou a atenção para a gente pensar que tem direito, os jovens têm o direito, mas também cadê o direito da comunidade? Cadê o direito da população, do trabalhador de bem? Né? Então, a gente tem que achar um equilíbrio entre isso. Então, mas será que a população, o cidadão de bem, ele está preocupado realmente com o jovem, com esse jovem que não tem oportunidade, com esse jovem que não tem espaço, com a família desse jovem? Porque ele é produto de uma sociedade, ele é produto de uma desestrutura familiar, da ausência de um pai, né? Então, ele é resultante de toda uma série de comportamentos dentro da sociedade. Então, mas a sociedade também está indiferente a ele. Então, ele se torna mesmo
uma grande maioria dos jovens que moram em comunidades muito pobres e que têm tomada pelo tráfico mesmo. Então ele acaba se seduzindo pelo tráfico e indo procurar para ele o caminho mais fácil. Então, mas a sociedade não está também pensando em que levou ele a isso e pensando em estratégicas de prevenção, de oportunidade e de prevenção, para que ele não vá para esse caminho. Doutora Elaine, eu, por favor, eu não quero ser taxado aqui de fascista. Não, né? Eu entendo. Nem de forma alguma, né? Nem de um diretriz. Você não, vivencia diariamente não sou do essa Estado situação. Islâmico. O que não eu entendi, pertenço ao doutora, Estado é que o senhor fala, a gente tem que começar de algum lugar. E o senhor acha importante, então, começar com essa lei, para depois que o jovem, a sociedade comece a pensar as outras questões. Eu já penso ao contrário, a gente teria que rever todo o sistema de educação que está péssimo, horrível. Antigamente a escola pública era o melhor ensino que se tinha e hoje é o pior ensino. Então, uma família, ela procura colocar o seu filho numa escola particular, porque ela sabe que se ela for para uma escola, principalmente as estaduais, o filho não vai aprender nada. E, pelo contrário, ele pode aprender até coisas ruins na porta da escola. Então, o sistema educacional está horrível. Então, acho que isso deveria ser pensado antes da gente trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Então, como eu falei, eu não quero ser taxado de fascista, né? Não tenho nenhuma apreciação pelo Estado Islâmico, nem fiz estágio no Boko Haram. Graças a Deus. Mas, quando a senhora fala da indiferença da sociedade, do egoísmo social, eu concordo. E aí eu pergunto para a senhora, tirando a questão dos programas de assistência a vítimas de abuso sexual, né? Que são muitos programas que a gente conhece, aqui em Cubatão inclusive tem um excelente, né, que é a Voz do Silêncio, lá pelo amigo Pádua lá, sobre a questão da indiferença, do egoísmo social. A senhora conhece algum programa de visita de vítima da viúva que teve um marido do filho que teve o pai covardemente assassinado com um tiro na cabeça por um menor? Não. É o que eu estou falando. Essa indiferença, ela existe para os dois lados e a gente vai precisar conviver com isso. Né? Eu vejo a grandeza do rio, a grandeza da água. A água, ela corre para o mar. E se ela encontra algum obstáculo, o que ela faz? Ela contorna. Mas ela prossegue. Eu entendo que a sociedade precisa ainda rever a questão do primeiro emprego, né? A questão de melhorar a educação, levar mais lazer, mais esporte para os jovens. Isso precisa ser feito, né? O emprego para o pai, né? A garantia do emprego para o pai, o Bolsa Família é um programa espetacular do governo, né? Eu só acho que tem que ser usado com mais critério, mas eu sou completamente a favor do Bolsa Família. Eu sou a favor de tudo isso, mas enquanto não se encontra isso, se deixa bandidos altamente perigosos de 17 anos na rua. Essa é a questão. Enquanto a gente não resolve o problema da educação, do primeiro emprego, né? Se levar mais Deus às comunidades, eles são altamente perigosos com 16 anos. Outra coisa, é mentira dizer que FEBEM, Fundação Casa, são dominadas pelo PCC. A FEBEM é dominada pelo PCC, a Casa do Menor, por quê? Porque lá tem menor de 14, de 15, de 16 anos que são batizados na organização criminosa. Já estão batizados, já optaram. Né? Nós tivemos um caso de um delegado que foi assassinado durante um roubo por um menor. O menor já foi preso. Estão presos. E seguiu também para uma casa abrigo, é isso? Agora você veja, né? As imagens mostram que quem atirou foi o menor. Havia um menor com 17 anos e um maior. Né? As imagens mostram que 17 anos, que quem matou
o delegado foi o menor. Fizeram um roubo, fugiram, ambos foram presos. O menor responde por ato infracional. No máximo, 3 anos na Fundação Casa. No máximo. No máximo. O maior responde por crime de latrocínio. 25 anos de cadeia. Agora, vamos supor... Bom, isso já é uma desigualdade na aplicação da lei, uma injustiça. Né? Agora, vamos supor que esse menor tivesse 17 anos e meio e o maior tivesse 18 anos e meio. Qual que é a diferença? Por que um vai ficar 1 ano e meio, 2 anos na Fundação Casa e o outro vai responder por um crime de 25 anos de latrocínio? Onde está aqui a diferença que justifique, a diferença que justifique uma resposta da sociedade diversa para o mesmo ato, dentro das mesmas condições, né? 2 pessoas cometem exatamente a mesma coisa e cada uma é punida pelo Estado de uma forma diferente. A gente está sendo injusto com alguém aqui. Alguém aqui está sendo injustiçado. Geralmente a vítima. Geralmente a vítima. Então, e eu não conheço nenhum programa, né, de direitos humanos. Pelo amor de Deus, eu não sou contra, pelo amor de Deus, eu não sou fascista, eu sou contra o militarismo, sou contra... bom, enfim, mas eu não conheço nenhum programa de direitos humanos que foi até a casa da Paula para visitar a Paula, a Helena e o Otávio, que ficaram sem marido e sem pai. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta com o terceiro bloco do seu programa Ponto de Vista.